noite, galera. Mais um podcast no ar. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós estamos... Boa noite, meninas. Boa noite. Ai, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas. Bem-vindes. Todos bem-vindos. Todos e todas. Todos, né? bem-vindos. Para todos. É assim. Para todos. Caio, aquele alô, aquele... Estúdio salve Rocon. ao Estúdio Rocon, que sempre aqui com a gente, presente também, fazendo essas gravações maravilhosas. Né? Firme. Nesta posição nova. Ai, é isso que Vamos eu ia falar da perguntar. nossa nova posição. Gostaram dessa posição? Tá Eu bom tô pra amando, vocês essa posição? É, eu acho. Nova posição porque Grazi no meio, porque ela dá um cutucado em mim. É verdade. Pá, E antes vai ser éramos, cotovelada no olho agora. éramos duas, agora somos Somos três. três. E se dois é bom, três é melhor ainda. Ai, vocês não sabem que vai melhorar. Se 3 é melhor ainda, 4 Quatro, é então. Hoje fantástico. vai ser quase um homenagem. Mas Hoje hoje vai. Hoje nós estamos D4, real. Aqui. É, literalmente. vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é curitibana e não tem nada melhor como defini-la como empreendedora da beleza. Gente, com vocês, Karen Brambila. Seja muito bem-vinda, Karen. Karen. Satisfação em recebê-la. Lindíssima. É um prazer Maravilhosa. vocês. Né? Preta ainda não conhecia, Não né? conhecia, tô conhecendo hoje. Prazer, E já é um prazer, viu, Oi, Karen? meninas, é um prazer estar aqui com vocês, que eu adoro. Já conheci a Wanda e a Gra, Preta estou conhecendo hoje, mas já gostei muito dela também. Minha energia, minha vibe. Todo mundo chega aqui falando essa energia. Chegou nervosa, mas já tá Ela já mandou tô mensagem. sentindo em casa. Fica à vontade. Aqui o espaço é seu, tá? Obrigada. E Karen tem uma extensão de coisas, né? Menos extensão Várias de cílios, vale. Menos Menos isso. Né? O resto, Um quase pouquinho de tudo. tudo que você faz, que não é pouco, né? Que tem várias Muita coisas coisa. no Sim. estúdio. Karen Brambila, para quem ainda não conhece, a gente vai deixar o arroba dela no final do programa. E novidades que estão aí bombando já no estúdio, né? E que a gente Sim, queria é que vocês No verdade. contassem. mundo, né? No mundo, exatamente. As novidades de beleza, as técnicas novas de Brow Lamination, que foram uma das técnicas que ganhou as famosas. Como é o nome? Brow Lamination. Brau Sabe no... o que é? Não. Tem a ver com não sei nem lâmina, falar. alguma Não, coisa? apesar de o nome ser Brow Lamination, é uma técnica que traz volume e deixa aquela sobrancelha com arzinho bagunçado. Não sei se vocês já viram, Marina Rui Barbosa. Tem Cleo várias Pires. referências. Também, só que Cleo Assim, um Pires negócio- já usa um estilo mais selvagem. Ah, Que não necessariamente você precisa seguir essa linha, né? A Brow Lamination, ela permite que você também tenha só sobrancelhas penteadinhas sempre no lugar, sem tanto volume, né? E isso Entendi. é o que eu falo, sempre vai de acordo com cada cliente e a personalidade também, que é o estilo de trabalho que eu respeito, a personalidade da cliente que está comigo. Porque apesar de ser uma técnica para todos, a gente tem que preservar e respeitar o estilo de cada um. É o seu carro-chefe, a sobrancelha? Foi o começo de tudo. Assim, eu costumo dizer, foi o que me abriu as portas. Foi quando eu comecei, foi com sobrancelhas, eu fiz vários cursos na área, foram os meus primeiros cursos. Então, assim, inclusive foi a minha sogra que me descobriu na época. Ó, como ela olhou pra você e disse, olha, vamos fazer minha sobrancelha aqui. Então, não bem assim. Eu fiz. Eu tinha cursado algumas outras coisas, eu fiz administração, comecei ciências contábeis e, gente, sou péssima em matemática, só pra Gente, constar. por que contar Aleatória. onde ela foi? E não me encontrava. E é horrível quando a gente tá nisso de não se uma encontrar. busca É. infernal. Peraí, pra começar, você é de Curitiba e você tá em Valência, na Bahia. Peraí, como é que você... Começando aqui é do outra começo, situação. por que você veio para Valença? Há quanto tempo você tem em Valença? Há quanto tempo que você é empreendedora da beleza? Faz um resumão aí pra Vou gente. fazer um resumão. Então, estou na Bahia há 9 anos. Eu vim pra cá porque eu casei, apesar de todo mundo achar que meu marido é baiano, ele não é, ele é sulista. Mas o pai dele reside aqui há uns 30 anos, em média, há muitos anos. Aham. Então, assim, na época ele veio ajudar, nós estávamos casando, ele estava em Aracaju e eu vim pra cá. Nesses 9 anos, comecei trabalhando na empresa que é do meu sogro, uma loja de empréstimo. E nisso, eu venho de Curitiba, uma cidade muito grande, tinha os ciúminhos da minha sobrancelha. E não conseguia ninguém que eu me adaptasse a fazer sobrancelhas. E foi uma luta. Se vocês verem minha habilitação antiga, eu tô com uma sobrancelha, uma lá em cima, outra aqui embaixo, parecendo uma louca. Tudo certo, eu não posso julgar. Então, isso era uma coisa que me incomodava, porque eu vou a Curitiba mais ou menos uma vez por ano. E eu nunca consegui alguém. Então, eu comecei, com o passar do tempo, a fazer as minhas próprias sobrancelhas. E Nossa. nisso, eu tava de me descobrir, saber o que eu queria, nessa transição. E minha sogra, a mãe dela já teve salão, foi uma pessoa que sempre
esteve na área da beleza, e ela falou, você deveria fazer sobrancelhas. Vou te dar de presente um curso. Olha. Ela não me legal. deu um curso. Ela me deu o curso de extensão de cílios, lash lifting, brow lamination. Desde 2017 eu faço brow lamination. Olha. Pra vocês terem uma ideia. Só que quando eu trouxe a técnica pra Valência tem uma dificuldade em aceitação do que é novo. Então, Aham. imagine, desde 2017, quando eu fiz esse curso, agora que Valência começou a trazer. Na época eu trouxe produtos, ninguém meio que aderia a isso, porque era muito novidade. Agora que o pessoal tá buscando novamente. Olha. Então, eu recoloquei como se fosse uma técnica nova, mas é uma técnica antiga. Antiga. Porque agora que está se falando de Agora brow virou lamination, moda, é. Virou moda, Então, já é uma técnica de muito tempo. Fiz micropigmentação também, apesar de todo mundo perguntar, Karen, tu não trabalha? Não trabalho, gente. Fiz micro de lábios e sobrancelhas, mas eu não gostei Aquilo de não é trabalhar. de Deus, não, cara. Pelo amor de Deus. O que é que nós Deus? Micropigmentação. Dói Isso. demais. Aonde? Na É sobrancelha? tatuagem de sobrancelha, tipo aquilo Não ali? é uma isso, tatuagem, não é porque a tatuagem, ela fica em uma camada da pele na qual não tem regeneração. Você vai ter ela no resto da sua vida, a não ser que você tire ela a laser. A micropigmentação, ela vai numa camada mais superficial. Sim. Então, com o tempo, ela vai saindo. Só que acontece... É dolorido. Não doeu, não. O que eu acho Nossa, também... mas- A micropigmentação tem muita alteração de cor, apesar de não ser... Eu acho que fica... Eu, particularmente, viu, gente? Não estou julgando, porque cada um trabalha. Sim. Mas eu Aham. não gosto. Eu prefiro técnicas mais naturais. Naturais. Esse é meu estilo de trabalho, Karen. E cada um Sim. escolhe Então, o seu. assim, isso, É, exatamente. Tem Inclusive, gente a que gente estava gosta. falando sobre isso aqui, né, em off, sobre aquela coisa de ficar marcada, aquela Bem marcadão, sobrancelha aquela coisa. que você E não Preto gosta, tava né? falando que Você é tem louco. pessoas que têm medo. Eu morro de vontade de fazer um negocinho bonitinho na sobrancelha e tal, pra dar uma forma, né? Você não conhece Só o estúdio que- Karen Brasileiro? Pois é, preciso Só que ir lá. acontece, tem pessoas que colocam azul, fica um negócio geométrico, Azulado. bem desenhado, parece uma tatuagem. Eu acho horrível, eu não tô julgando quem gosta também não, gente. Pelo amor de É Deus. exatamente É, isso. gosta, vai lá e faz. Eu acho Mas, horrível. é. Mas assim, pelo que eu entendi, você trabalha com uma técnica que deixa bem natural, Então, né? meu estilo de trabalho é naturalidade. Então, apesar de eu ter feito em 2017 esse curso, eu deixei de não trabalhar. E eu acho que assim, ó, a micro, e hoje eu recebo muitas clientes que já têm micro, ela tem muita alteração de cor. Na maioria das vezes eu já peguei avermelhada, Azulada. azulada. Azulada é tendência. Esverdeada, É acinzentada. tendência são- azulada. O azul tá na moda. É uma das tonalidades que eu mais vejo. Então, assim, isso particularmente me incomoda. Porque, assim, ó, pense comigo, tudo que eu passo aqui absorve. Então, com o tempo, se eu tô usando um ácido clareador de pele, exemplo, isso daqui vai ter uma pequena alteração. E o que tá acontecendo hoje? Tem muita gente despigmentando, né? E vindo, fazendo uma nova, parte, porque ela né? vai precisar de retoque. E às vezes pigmento em cima de pigmento pode realmente ter essa alteração de cor. Então, assim, respeito. Tem sobrancelhas que ficam lindas com o passar do tempo? Tem. Gente. Né? Mas Sim. isso, assim, é menos do que mais, no que eu vejo no dia a dia. Então, eu não optei por trabalhar com isso diante de tudo que eu vejo. É legal? É legal. Pra quem já não tem mais sobrancelha, aquele folículo está realmente morto. Então, é uma Então. opção de trazer mais qualidade de vida. Mas digo de antemão que hoje em dia estão vindo outras técnicas. Eu vi hoje, inclusive eu falei de um curso novo, agora está tendo implante de sobrancelhas, Olha. onde nós vamos implantar os fios nas sobrancelhas. Fio a Então vai fio. ser uma técnica muito mais realista, né? Inclusive eu até falei com a moça quando vai ser o curso, porque não é daqui, é de São Paulo, né? Sempre. Então, assim, aí. Pra vocês verem que tudo isso muda com o tempo, assim como a tatuagem já foi o forte, e depois ninguém mais queria aquela tatuagem, porque não sai do Não. rosto. É né? verdade. Então, assim, a despigmentação é um processo que muitas vezes são várias sessões, né? Ela vai E fora que despigmentando. dói cara. demais. E Então, tem tem um questão de detalhe. sensibilidade de cada dói. pessoa. E tem um detalhe importante, gente. A sobrancelha eleva, molde do rosto. eleva a nossa É autoestima pra caralho. Gente. Porque, olha, se por acaso acontece um diacho desse da sobrancelha ficar louca, ou se eu tatuar minha sobrancelha, eu vou ficar sem sair de casa esse tempo. É sério. Porque não tem a como a gente esconder, né? Sobrancelha é um negócio. Então, É, aqui só é um faz uma tênis franjinha. frango. Tem que Ela procurar vai um esconder aqui, profissional, porque não é Virar uma fácil. Vandinha não, pô. Adams. Mas é uma coisa que realmente traumatiza muitas Demais, pessoas. é louco. E eu, antes de fazer, eu fiz, mas eu tinha muito medo por conta disso mesmo. Aham. A gente passa na rua e a gente vê alguns detalhes. Abafa o caso, não vai A contar. gente das vê, vizinhas, pelo amor de Deus. Não E precisa realmente citar assim, que nomes. acaba assustando a gente. Muito. Poxa. E aí você fala, isso eu não quero. Não Até quer- hoje eu não e fiz por causa se arrependem. disso. Eu tô falando pra vocês O que eu medo, tenho né? medo de ficar com aquele Eu falei negócio. sobre isso Parece quando uma eu tatuagem fiz. na minha testa. Minha testa não é pequena. com Não, a essa gente já tem um holofote muito grande aqui, né? E tá vindo Tem condição, agora não. algumas profissionais com uma técnica de micro
muito natural. Essa eu até acho legal. Que assim, ela coloca fio normalmente só onde precisa, um fio muito, muito fininho, é quase imperceptível. Eu até acho legal. Talvez trabalharia, talvez, mas esse seria o único estilo que eu trabalharia. Mas ainda, como eu disse, sou a favor de fazer uma reconstrução, Sim. a gente implantar ativos que realmente estimulem esse folículo, porque às vezes esse folículo ele tá adormecido. Pode voltar, Então, né? Isso, eu vi até numa postagem suas falando sobre o minoxidil, passar o minoxidil na sobrancelha para que cresça o pelo, né? Sim, só que assim, o minoxidil, É o quê? ele é um Um ativo remédio? para cabelo, para ser mais específico. Ele é um ativo bem forte, tem muita gente que usa, mas O problema é se nascer for o um cabelo em fio outro lugar, né? fraco, às vezes Eita. pode ter algumas reações, tá? O que eu mesmo, no spa de reconstrução de sobrancelhas, eu faço um blend de óleos essenciais super seguros, que eu dou para essa cliente dentro desse processo de reconstrução. Entendi. Então, mesmo que ela tenha um fio mais fraco, mesmo que ela tenha um fio mais fino, ele vai fortalecer e vai estimular. Ele não vai dar queda, tá? Então, assim, Entendi. é algo mais seguro, né? Então Mas vamos isso- deixar o minoxidil para a cabeça mesmo, É, para barba, né? Tem exatamente. Minoxidil é o quê? É um tônico? É um... um remédio Uma mesmo que medicação. os homens usam para crescimento Muito de de barba, barba. usa para queda Careca. de cabelo. Mas é entendeu? esse que dá impotência, não, né? Aí eu já não sei. Então, Toquei num assunto delicado. eu acho que assim, É melhor a gente não entrar Não, nessa exatamente. história. Não, mas é aquele que ingere? não. Não, então É. não é esse, Eu tô não. ouvindo falar Não dele hoje. exatamente. Esse negócio Esse hoje. Falar ele o é quê? aplicado, Ah, né? Aplicação Na- tópica local, né? Ah, Você não é esse aplica não. onde você quer e pronto. nesse não, eu ouvi falar um que dá impotência. Sério, sério. Mas que aplica? Não, Ou que toma. Ingere. Procura um É. profissional, meu Viagra, povo. né? Não. Viagra de cabelo que faz. Viagra é aquele que sobe, não? É porque que acontece? Tudo que se coloca hoje na internet, a internet tem um lado bom e Isso. ruim, todo mundo vai e faz. Mas às vezes não lê uma bula, não lê ativos. Então, assim. Cada muito pessoa é cada delicado. pessoa, né? Depois vão reclamar Isso. do Bel que vai dar, né? Agora, Karen, É. o estúdio de Karen, Tem outras eu tô vendo aqui que você também. trabalha com um monte de coisas, né? Sobrancelha. Tem um negócio aqui interessante, estética íntima, que Grazi já conhece. Vai falar com a gente. Sabia que vinha pro meu lado, mas não conhecia. Depilação. Tem um monte a de epilação coisa que legal. ela faz, que é- Epilação. Ah, Inclusive, né? Um detalhe importante que a gente descobriu hoje. Porque tem uma não diferença. é só isso, né? A gente está falando de sobrancelha, que é o carro-chefe, mas ela tem Isso. várias outras coisas lá no Muita coisa. estúdio que você pode depois falar melhor pra gente, Uhum. Karen. Mas é hidrogloss, é o brow lamination, que é a sobrancelha, epilação, estética íntima, design de sobrancelhas, limpeza de pele. Você faz um monte de Tudo. coisas lá. Muitos procedimentos. Né? Mas assim, hoje em dia o que o mais fácil é a parte de design e limpeza e epilação, assim, são o que eu mais faço com maior frequência ali dentro do estúdio. Epilação e não depilação. Porque a gente aprendeu essa diferença hoje. Hoje. Explica aí pro pessoal. Tem gente que epila e tem gente que depila. Depila. Você epila ou depila? Depilo. Eu Depila. decepo. Não deveria. Peraí, Vamos. você- Eu depilo. E eu? Epila. Aprendemos, tá vendo? Agora a aprende gente rápido. vai saber a diferença. Por que que É. Wanda, empresa, depila E Grazi e epila. Grazi Que epila? na verdade eu achei que estava errado. Eu falei assim, nossa, ela esqueceu de escrever um D. Todo mundo. E A quando eu faço profissional, postagem, a profissional gente, esqueceu, falou errado a o profissional. pessoal tá manda, certo. cá, tá faltando D, cá, tá faltando D. Aí eu Não. faço post. Hoje em dia, o Vamos- que eu faço? Coloco um D entre aspas, Ah, pra ótimo. não ficarem mandando Então mensagem. tá certo, é epilação. Isso, Ep- esse é o termo correto. Porque Epilação. depilação. É tudo que é cortado. Realmente, se tu faz de lâmina, gilete, aquelas maquininhas que Sim. homens costumam usar, é depilação. Agora, se tu tira pela raiz, quando eu retiro pela raiz, é epilação. Né? Então, no caso da cera fria, cera quente, a linha, então são técnicas de epilação. Ah, ok. Ou seja, que diferença. vocês ainda estão na época da maquininha. Da depilação. Por quê? Do Porque bater tem de coisa- leve. Barbeadouro dela ainda tá Bater Coitadinha, gilete. né? Mas por ultrapassadas. quê? Deixa eu te A falar. gente ainda uma tem coisa. caroço, A gente Vanderlei. ainda tem alguns pelos encravados. Grazi, Muitos. deixa eu te falar o que é que acontece. Eu vou Deve ser ter sincera. muitos pelos encravados. Não, eu Ele também não é assim, não. Não, também não. É. Eu já ia mostrar, mas não Eu vai vou, não. eu vou fazer. Eu Não é vou assim, tirar não. uma foto, vou lhe mandar de noite. Obrigada. Fácil. Vou mandar um pra ela. Vou mandar a foto pra você. Não, eu confio em você. Ah, achei. Deixa eu falar, porque às vezes não sempre, no meu caso, poxa, eu não tenho paciência para pelos indesejáveis. A não ser na Aí, sobrancelha. Aí demora. depilo.
Pô, imagina o sovaco. Eu também faço Aqui as todo axilas. dia, praticamente. Pô, faço todo dia. Sabe por quê? Porque o barbeador tá ali pertinho. Agora, é claro que Joga quando... fora, já gente. fiz de cera. Nunca fiz. E não. pra mim foi super cômodo também. Mas o que é? Mas dói muito. Axila não. A axila não senti Não muito, dói não. muito, não. Não. Agora, a questão da demora. Você tem que esperar crescer, porque a cera ela Tem. não consegue, né, O pegar pelo, ele tudo. precisa ter de 5 a 7 milímetros pra estar Olha retirando da isso. cera. porque 5 a você 7 precisa- milímetros, eu já tô fazendo outras coisas. E nesse período, Graça, de 5 a 7, meu amor, com 13 eu já tô precisando que ele saia Mas dali. até chegar a esse tamanho, demora concordo. quanto tempo em média? Só que assim, ó, Uma depende. média. De Depende da virilha pra pessoa, axila. né? Axila normalmente 15 dias, virilha 30. Só que acontece, a primeira vez que tu faz de cera, o pelo vem mais fino em menor quantidade. Então, exemplo, ele vai levar, em média, a virilha uns 15 dias para começar a crescer. Então, você vai ficar 15 dias lisa De boa. e depois ele vai começar. Então, é diferente. Com o tempo, Grazi bem sabe, não nasce mais pelo. Por quê? Quando eu tiro aquele pelo pela raiz, eu fico retirando. Ele entende que ele não precisa nascer mais. Então, Tipo, não esse venha mais, folículo, Não vê mais. ele adormece, ele para de produzir. Fica pele Né? de E sapo aí total. vai diminuindo, vai tendo lugares que não vai tendo mais pelo, outros locais vão nascendo mais espalhado e fino. Então essa é uma das vantagens. Claro que, não aguento, Karen, tenho pavor a pelo. Faz de laser. Só que o laser, por exemplo, não pega pelos brancos. Então, se você já tiver pelinhos brancos, Eu aí só tenho cera mesmo. muito. Então, É. Wanda, como assim? Gente, desde os meus 12 anos, você sabe, na sobrancelha, eu tenho. Na Na cabeça pepereca. É Não, estamos falando de outros É da lugares. pepereca. é lá mesmo. Na pepeca você tem Também. pelo branco? Deixa eu te cabeça falar, tem, desde os mas meus 12 Na anos. pepeca também. Não, na cabeça eu tenho. Cabeça também eu tenho. Na cabeça eu tenho, na sobrancelha. Não, a Na gente não tá falando da pepeca. cabeça, né? Eu tô falando cá embaixo também. Eu tô falando de tudo. Eu tô falando de tudo. Nossa, eu tenho desde os Quando meus ela é com 12. 50 anos, toda branquinha. Toda grisalha, se eu vou ficar uma coroa. Eu tô falando sério. É sério, eu tenho. Deus. Karen sabe da sobrancelha. Da sobrancelha eu tenho. Ah. Desde os meus 12, desde muito nova eu tenho pelo branco. Agora, minha irmã é mais velha do que eu, não tem um pelo branco. Nossa, Mas você a falou sua com uma questão ênfase, pode ser coitada. fator genético. Claro, né, jogar Wanda? pra ela, né, não? Tá, de repente. Vai disso. Então, Porque- o laser não vai pegar o meu Não, pelo. nem mas- adianta. A gente Ai, vai não tirar os adianta. pretos e ficar os É, brancos. Ô, Karen, conta pra gente, quais são, assim, as principais queixas que chegam lá? Elas chegam com medo de epilar, na verdade, né? Como Ó, é? várias coisas, gente. É muito engraçado. Aqueles babados Porque de Conta tem alguns pra aquelas gente. pessoas que chegam, cara, eu fui tentar fazer sozinha, ficou grudada, eu fiquei com a cera, meu Deus do céu. Ai, não tive meu coragem. Deus. A pessoa que tenta fazer Sozinha, sozinha, velho. gente, eu não faço esse não caso, faça é muita isso. loucura. Não faz isso Porque não, assim, amiga. você vai pro profissional, às vezes, não quero gastar. Só que aquele barato que sai caro, Nossa, tu vai comprar, você não tem total. a técnica, você não tem um ponto de fusão certo da cera. Tu Gente. sabe qual é o ponto? Não sabe. Tu vai colocar de qualquer jeito lá. Gente, E como é às que vezes, vai assim, ó, puxar? E vai Pois. ficar depois Sem contar, gente, vamos 15, combinar. vai ficar um mês sem usar, né? Porque vai, o E o negócio vai malabarismo, dar. né? Que tu vai fazer aqui? Não Tem tem a perna aqui. condições. O espelho, Vai bota o queimar espelho. também, né? E vai E ficar sem assim, usar depois, que vai exatamente, ser porque foda. não sabe o ponto. Eu, se eu pegar uma cera hoje e erguer, eu sei exatamente se ela tá no ponto ou não. Grazi, minha cliente, ela sabe. Se eu olhar, eu falo, tá quente, né? Se eu percebo pela textura dela, eu sei se ela está quente ou não. Então, assim, e o profissional, a gente é preparado, a gente sabe como Já puxar, sabe. o jeito que vai sentir, que seja mais confortável, para que você sinta o menos dor possível. Dói um pouquinho, dói. A primeira vez dói mais, porque é um pelo grosso, é um pelo que já tá acostumado a gilete de anos, que é o que eu atendo muitas clientes hoje adolescente. Que eu falo, se todas as mães tivessem essa consciência, Nossa. porque quando ela é adolescente, gente, eu faço isso na minha enteada, só pra vocês saberem. Não foi eu que quis, ela que me pediu. Tia, tira meu bigode, eu tô de bigode. Tiro de linha, acredita, ela é guerreira. Porque quem faz sabe que dói. Dói demais, mas é necessário. Faz a perninha dela toda de linha, gente. Pelinho fininho. Tira o bigode. Isso eu na- faço. Porque se começa agora fazendo na idade adolescente, quando ela crescer, ela quase não vai ter pelo. Vai ficar Porque é aquele natural. pelo fininho, é Fino, aquele veluzinho. E aí, se ela começa a fazer de gilete, que é o que todas nós fizemos na nossa época, Faça vai até hoje. estimulando a produção desse folículo, vai engrossando, vai aumentando. Aí fica aquele pelo horrível, super grosso, super espesso, mancha, porque exatamente o que Wanda falou, não aguenta, cada um dia, 2 dias tá lá. Aham. Imagina, não tem pele que aguenta. Porque nem tem pelo, tu tá passando gilete. Tá É. passando gilete, você tá passando onde? Na pele. Ah, é E verdade. aí vai fazer o quê? Vai manchar, obviamente. Mancha. Então vai Aí criando uma depois agressão. vai procurar uma estética pra tirar a mancha. Resolver. É isso Aí que eu é ia que tá. falar, porque agora tá na moda. Tá na moda também. novamente, a questão Estética da estética íntima. É uma para coisa as que a gente manchas, trata, né? Porque a estética íntima vai tratar um todo. Sim. Vai tratar foliculite, se você tiver.
vai tratar a questão de coloração, se ela tá com essas manchas em algumas regiões mais, outras menos, nós vamos tratar. Mas também melhora a função sexual, melhora a libido, porque a gente também trabalha a parte interna, né? A gente pode também tratar candidíase, eu não entro muito nessa área, mas quem trabalha com estética, que é a enfermeira, a gente também aprende esse direcionamento no curso. Interessante. Eu já acho assim, se precisar eu ensino, dou dicas, mas eu não entro muito, porque eu acho que cabe mais a enfermeiros, cada um na sua área, Sim. né? Mas assim, se for leve, tô vendo ali que tem tá desenvolvendo, eu dou uma guiada à pessoa, vou ensinar o que ela fazer, vou tratar, a gente usa alguns aparelhos, tá? Mas ela vai tratar também flacidez de grandes lábios, né? Quando vai envelhecendo, vai ficando caidinho essa parte, enrugadinha. Muita gente se incomoda. Às vezes, quem tem também parto normal, acaba tendo muita flacidez nessa região. A gente trata e volta a estimular o colágeno. A ligação com a libido é essa de melhorar? Não, aí como, é um como é que trabalho funciona? interno que a gente faz já com o entendi. equipamento. Entendi. Né? A gente introduz um laser nessa região Lá dentro da... e vai melhorando a questão de libido. E a gente também faz o tratamento com pulseira Lib, que é um tratamento... Josei. Isso, que trata também melasma. Pulseira Lib. É chique, é uma coisa fina. Ela coloca e dali emite uma série de É uma fotobiomodulação, né? Que a gente faz o tratamento direto na artéria. Melhora a questão da libido. Legal, nunca ouvi falar. Inclusive, ela você que tem fala. marido médico, esse é um equipamento que é usado para muitas funções médicas. Ele vem na caixa como aparelho médico, mas ele tem várias funções na estética. Muito bom. E esse aparelho, ele tem várias comprovações. Uma pessoa fez exame com um mês, tinha diminuído o colesterol, triglicerídeos, porque ele melhora a imunidade, ele vai melhorar a questão dos radicais livres, porque ele é antioxidante também, ele tem essa função de melhorar. Então, ele tem várias funções, assim, incríveis. E uma delas vai estar entrando na estética íntima, mas consigo melhorar também outras funções de estética com esse mesmo aparelho. Agora, que legal, né? Tem um monte de coisa boa hoje em dia para levantar nossa autoestima. Agora, de uma forma geral, claro, você não precisa falar valores aqui. É muito caro, é acessível para uma pessoa que está... a gente fala muito eu sobre queria isso. fazer um negócio desse, mas deve ser muito caro, eu nem vou lá. Não é caro, gente, é uma coisa acessível. Exemplo, eu acho que assim, são investimentos que a gente faz na gente. Não é uma coisa assim, exorbitante. Não é possível pagar. Então, vou falar aqui de valores. Você não precisa falar, mas se você quiser, eu falo. Se você quiser falar, fica à vontade. Fique à vontade. Uma Eu vou olhar meu Pix aqui. é R$350. Só que se você comprar um pacote com 4 sessões, sai 1.200. E hoje em dia a gente tem facilidade de cartão. Divide. Então, assim, é a mesma coisa de um botox. É a mesma coisa de um preenchimento labial, né? Então, assim, são coisas que usam certos aparelhos, certos produtos que exigem uma tecnologia maior. Então, assim, realmente é cobrado pela hora, né? Pelo nosso conhecimento, mas também por esses aparelhos que são realmente caros. E que são, né? eles são maravilhosos. E o investimento do seu trabalho também, é claro, né? A gente que fala você muito aprende, sobre essa questão de valores, porque eu lembro quando eu fui pra cá, foi só pra sobrancelha. E ela hoje... Faz tudo. Gente, Só ela falta o pegou. laser. Só falta o laser lá Ainda dentro. não evoluímos pra Ainda não chegamos lá. Ela está tímida. Do outro programa, ela não vou disse que mostrar ia pra comprar pegar um pra cara. vibrador e agora desse ela vai fazer a Eu laser. vou começar a anotar aqui as coisas que eu tenho que comprar. necessário. Todo mundo deveria ter um. O vibrador, Listinhas o após vibra, o podcast. o vibra, o laser. Eu vou deixar isso aqui em cima, tá, Caio? Quando os médicos vinham, os advogados, você disse que é meu. Eles vão perguntar o que é vibra, laser. Tá? Vamos E das aí, quando eles próximas vierem você vai cobrar- precisar, vamos? Gente, eu vou deixar aqui minha listinha. Já tem o vibra, o laser. E Cada aí, quando podcast ela aumenta. Ela vai precisar de alguma coisa. lascada, literalmente. Até o final. Até o vai final faltar papel. dessa temporada, eu vou o quê? Meu Deus do céu. A próxima convidada. Eu tenho até medo que ela O que vai ser, né? Muitas coisas. Cara, não vai Podia dar. começar a queixar, né? Já começa... Gente, então, cara, você quer fazer um laser em mim? Ô, Não, Elis, mas volta aqui vocês pra me dar vão um ganhar vibrador. brinde, já vou logo avisando. Ah! Vocês estão demais da conta. Ótimo. Eu sabia que a minha sobrancelha estava no pacote. Mas, Preta, isso que tu falou da sobrancelha é algo muito comum, assim. Tem muita É real, gente que velho. chega lá, eu sei que a gente tá falando já da estética íntima. Já, mas a gente... Pode aqui a gente mudar. tem... É papo de mulher saiu esse a meu. deixa.
Mas assim, ó, a sobrancelha traz muito formato. E eu falo isso muito no estúdio. Tem gente que tá com aquela sobrancelha sem arqueamento nenhum, redonda, caída. Isso deixa um olhar de cansaço. Porque a Exato. sobrancelha, Dá uma quando você levantada, não é né? isso, ela traz muitas expressões pra verdade. gente. Não, Quando a gente dá uma estuda vida. visagismo, nessa parte, trabalhar com as características da pessoa. A gente fala muito sobre isso. Você tem que ter uma sobrancelha que harmonize com as características do seu rosto. E nem Perfeito. sempre a que tu quer é ideal pra você. Assim como o cabelo. A gente chega no cabeleireiro, eu quero esse cabelo. Não Mas dá. aí não fica bonito em você. Você. Ele vai fazer, tu vai se achar ridícula. É verdade. Então, assim, é sempre bom a gente ter um profissional que direcione, porque a gente quer, mas a gente não sabe o que é bom pra gente. Claro. Né? Então, assim, a sobrancelha, ela tem muito disso. E eu vejo, assim, pessoas chegando no estúdio, gente com a sobrancelha, com arqueamento. Não, assim, e é uma judiaria, porque é um Você processo tá que olhando muito pra demora. minha sobrancelha. Eu já ia falar isso. Ela já... Você nunca mais foi lá, eu só tô Você ter mexido na sua sobrancelha. Você deveria não ter tem horário, ido. porque você não tem horário. Você tá fazendo Mentira! sozinha de Tem que pinça. marcar antes. Mentira, porque minha agenda é virtual. Você não pode dizer isso. É você que não vai marcar com Olha antecedência. isso, garota. Olha aí. Não, é porque veio Tem São João, segredo, né? A gente tem até segredo. conversou. Ah, de antes São João eu marquei, Se acho que lasca. os mês 20 antes. dias eu marquei. Ela chegou na semana. Olha, No tá vendo? dia, eu falei, cara, eu vou viajar amanhã. Aí eu Tá consegui, vendo? não, vou dizer que eu consegui um horário pra ela. Cara, eu tô viajando. E aí eu consegui. verdade, Olha, verdade. o que é muito Vamos difícil, deixar você é claro, privilegiada, Só pra tá? deixar claro. que ela Mas não tem e ela já me confessou que ela fica olhando a sobrancelha das pessoas na internet. Tô vendo ela Inclusive, olhando eu a comentei minha isso com a pessoa disse assim, ó, diz a ela quando tiver feia, pode me dizer. E tem que Eu falar te mesmo. dizer. E das minhas clientes. Uma olhada aqui básica, assim. Como é que tá? A minha tá mais ou menos? Péssimo. Ai, eu acho que a gente não pode falar só ao vivo. Muda a pauta. Vamos cortar essa parte. Depois a gente conversa pessoalmente. Isso é algo mais particular, cara. Deixa isso pra quando tu for lá. Peraí, mas você faz esse tipo Quer de saber a resposta? correção? Faço. Quando você vê uma sobrancelha que não tá muito legal, você tem Eu essa- falo, assim, né? Eu acho que às vezes é um defeito, às vezes é uma qualidade. Porque, gente, eu sou aquariana, eu sou uma pessoa muito sincera. Ah, então. Então, assim, É isso. Na lata. assim, Tem o gente que vai estúdio- levar pra outro lado. Olha, não né? tá É, legal, Ai, mas que eu me posso acha- Não, eu falar. sou sagitariana, O bom é que imagine. você vai criticar e vai dar jeito. Não, é que eu não critico assim de forma indireta. Assim, eu falo, olha, Olhar de ficaria profissional. melhor se a sua sobrancelha fosse assim. E explico o porquê. Porque, assim, até que a gente não entenda, a gente não sabe o porquê. Falar, ai, tá criticando a minha sobrancelha. Mas, assim, eu vejo isso como um ponto positivo. Porque se eu chegar no lugar e eu claro. quero fazer uma loucura e a pessoa me diz, não, Karen, não Dá, dá. meu amor. Para de ser louca, meu cabeleireiro do mesmo diz, para de loucura. Para de maluquice. Isso não Entendeu? combina. É Então, importante esse assessoramento. E que ter. isso, eu acho Tem que que isso ter. aí cabe ao profissional. Uhum. Né? Claro. Então, assim, isso é uma coisa muito importante. Isso é um tipo de coisa que me ganha como cliente. Se eu quero fazer uma loucura. Amiga. Então, Ah, eu acho também. importante Sem também. dúvida. Então, a gente tem que ser sincera. Se a pessoa não quiser fazer o que tá te orientando, uma escolha. Mas você teve. Deu né? sua Um contribuição. direcionamento. você É falou. bom E aí falar depois também ganhou que ali o quando- cliente, já foi, não quando sai mais. Você liga, né, ou entra no WhatsApp de Karen para poder fazer o agendamento, aí já tem todos os valores. Então você já sabe quanto É, você o quer sitezinho ganhar, é. entendeu? Tem Então, combos também. Vocês estavam falando de Muito bom. questão de Ótimo, preço, né? Então é. você já Gente. sabe, eu quero fazer isso e isso. Você soma lá, vê se o seu dinheiro É dá verdade. e pronto. Dá, E eu vou você dizer anda uma coisa pra junta. vocês. Eu não acho que são caros os valores. Eu acho que, como eu disse, assim, são É prioridades investimento, que a viu? gente faz na gente. Então, assim, uma sobrancelha é um valor acessível. É algo que dá pra você manter a manutenção Claro. Ah, mensalmente. muito justo. né? seus Não, valores. e Posso é isso que eu ia Você falar. investe em você, meu amor. Vai ficar É, linda, bela. Entendeu? E Autoestima, essa né, coisa gente? do valor é tão cultural, a gente conversa muito sobre isso, essa questão da beleza. Principalmente interior, viu, Wanda? Isso é uma Muito, coisa assim que tem. muito. Tem gente que fala, eu não vou lá porque é chique, mas nem olhou. A Já gente esse tem problema com porta de preconceito. vidro. Tem mesmo. A gente tem um preconceito aqui com acostumado porta com de lugar- vidro, já reparou? É. Eu falo isso direto. É verdade, Eu tem disse, porta de sim, vidro. Um A gente local bem conversa sobre arrumado, isso, a gente né, nem Wanda? entra. a lá. gente nem entra. A A gente gente fala conversa isso. muito sobre isso. Porque, por exemplo, quando eu fui pra Karen, eu não usava nada. Eu sou péssima, sou uma pessoa que não penteou nem o cabelo. Inclusive, ela Então- nem terminou o tratamento dela de melasma, viu, gente? Pra deixar claro isso aqui, que ela não foi. Tá igual Grazi. Mas ela deveria fazer Não, 4 Vocês sessões, demoram uma né? vida Mas pra a gente aparecer vai, lá. a gente vai. Essa a gente vai. Essa semana, tá tudo gente, certo. hoje é Uma cliente quinta-feira, fiel. né? Mas É, essa semana aqui já Essa acabou, semana né? Não, essa semana. Semana, depois Essa da semana. próxima. E que aí, quando o Karen. Ela faz a sobrancelha. Ela tá aqui fazendo a sobrancelha. Mas ela já tá olhando seu buço. Você fazer também. Aí aquela. Então. E aí você vai querer. Esse buço aí já fez alguma vez? E essa Então, mexida? chega. Ai, gente, pior que Essa você. bolinha aqui, olha que. Ó, o seu buço vai realçar tanto. Aí tu não resiste. Faz o pacote aí, não faz. Faz o existe. pacote de Fica Karen. tudo na conta. Quando ela me eu depilava também.
Eu Menina, passava o grosso, barbeador parecia um aqui. bigode. Babeador Não aí. era? Eu passava o Peraí, barbeador Panda, aqui. Você tá eu juro? viajando. Karen, Pegava pesado. Sério, velho? E ela Gente, tem o melasma, então ficava mas o é melasma pior. com o buço e ela botava um batom às tipo vezes. assim, Eu uma nunca mulher de tirei aqui, não. bigode. É bem de leve, né? Você nunca tirou? Não. Olha, Deixa ela ir lá, que esse buço nunca vai ser na mesa. ai, Vai minha lá, filha. vai lá. Ai, preta, quando eu fiz a primeira vez, viciei. Tipo, eu não fico sem mais. Eu não fico E é mais. engraçado, porque muitas clientes minhas falavam isso. Eu não fico sem, eu não faço. Não tem como Eu nunca ficar. tinha feito. E a Karen, hoje olha as pessoas e falam. Elas precisam Nossa, conhecer até a Karen. bigode. Hoje E elas o rosto amaram fica mais as outras limpo. Olha pessoas. assim, Aí de onde aquela ela questão é, do- que do mundo ela valor. vive, que Aí nunca ela me fez isso. apresentou o protetor de rosto, que eu acho que é fundamental todo mundo usar. Eu Exatamente. tenho É o Poucas básico. pessoas usam, Poxa, né? Eu mesmo não pouquíssimas uso. pessoas usam. Ah, Eu usava é, o a do gente fala corpo, muito isso. o do corpo mesmo eu já No subi aqui rosto. pro rosto. Que ela não passava, né, gente? Vamos Não. falar sobre isso Não. um pouquinho, sobre a questão do Vamos. protetor solar, que é fundamental, É né? de A extrema gente importância. prevenir sobre o câncer de pele, que é um Também. Eu ia dos falar sobre cânceres isso aí agora, que mais cresceu, inclusive. Uhum. E nós Eu moramos conheci- num No Nordeste, né, Poxa, gente? muito Tem muita quente. radiação e assim. Bom pra caralho. Ainda tem um tabu que eu acho assim, bem. Muita gente de pele negra fala. Ah, eu Que não, não uso usa porque porque... eu sou preta, eu não queimo. Não, gente, não é que. Você usa preta, protetor solar? Não. Olha só. Então, Aí. Olha, e preta assim, eu não escuto usa. muito isso, gente. horror. Não é a cor, é a radiação Exatamente. que tá emitindo. Sei que tô toda Entendeu? errada. Então, assim, e isso causa fotoenvelhecimento da nossa pele, Uhum. né? Aumenta manchas. O que eu percebo aqui? Aqui tem muito melasma. É Muito muito. melasma, porque a maioria das pessoas não usa protetor. Aí não usa protetor, não tinha pele linda, maravilhosa, enche de mancha e fala: Ah, eu tinha pele linda, não sei o que aconteceu com a minha pele. Ai, o que aconteceu? O que foi isso? Não, que tu não e cuidou. convenhamos Amor. que depois de uma determinada idade, os hormônios vão caindo. A gente perde colágeno. Perde tudo. Aí a pele vai ficando envelhecida. Perde Não dá pra ficar com que essa a gente carinha ganha? boa pro resto da vida. Não ganha Não é nada, a gente só perde. Só perde. Depois de uma Sem certa- ganhos. Sem ganhos. Só Só perdas. Só perdas. Só ladeira abaixo. Agora você tá perto, viu, Preta? Ah, você vai é levar uma Vai ótimo. rolar um chute aí, daqui a pouco vai dar. Rapaz, graças você me Você vai tomar o que eu tomava lá do outro lado. ó. Agora tem uma Você dúvida, quer? cara. Hoje em dia a gente tem um lado masculino muito vaidoso, né? Os homens fazem exatamente. muito a sobrancelha, barba muito desenhada. Tem sobrancelha dos homens que eu conheço hoje que são bem melhores que as minhas. De uma amiga minha. De uma amiga minha, ó. Na Você realidade, também Atendo. atende o cara? Que Quebrou legal. um Depilam pouco. também, os homens depilam. Sim. Olha, Ei, tem isso. Gente, É, deixa eu dizer, depilam. eu tenho Olha, os peitos outros são melhores que a fixos, gente. Aham. de sobrancelha, de epilação eu só não faço íntima, mas assim, fazem perna, fazem axila, Olha fazem aí. costas. Quebrou um pouco aquele estereótipo. Muito. Porque tinha aquilo, é gay. Aquela preconceito assim. Pra que isso? E até Aham. entre os homens mesmos, eles mesmos Sim. se zoavam a fazer isso. Isso. Então isso acabou. Caio, Eles você, entraram, eles vão Caio, lá. Ó a barba de Caio. Olha a barba de Epila. Caio. epila ou depila? Depila. A barba de Caio é uma barba impecável. A gente tava falando sobre isso. Maílson. Maílson. Mas você Maílson, depila a gente também, manda um Caio? abraço pra Você Maílson, epila isso aqui assim? Ah, Depila. depila também. Depila. Agora ele já a sabe. maquininha mesmo. Tá eles- vendo? hoje, Hoje em tem que dia os aplaudir, caras viu? Os estão- caras- Os homens Porque estão ninguém merece cuidando, homem com pelo, né, se gente? cuidam. Vamos combinar. Também, Gente, também. homens que estão escutando, É. por favor, se Gostei. epilem, se depilem. Quase mulher Depilem, nenhuma gosta né? de homem muito peludo. Tem Não. uns que gostam. Tem uns que Não, gostam, não, mas não isso é vejo raro, né, gente? vantagens. Né? Tem algumas que gostam, mas eu não tô vendo vantagens pra nada, tá? Realmente. Pra nada. Tipo isso. Não tô vendo vantagem. A não ser a barba, que um com a barba bem bem feita. Bem feita, né, gente? Sobrancelha, tudo. Ó, mas Alinhar, né? organizado. Falando né? em se alinhar, ela se alinhou toda pra vir pra cá. Viu? É, Tô tá ligada. alinhada. Mas ela é a pessoa do alinhamento. O Ai, alinhamento. Eu Tem que falei, dar a exemplo. gente vende uma imagem, né? Isso. Eu falo, Perfeito. por mais que falam, que nada, não sei o que. Gente, a gente vende uma imagem. Então, como que eu vou vender beleza se a pessoa entra e eu tomo Se um caco? tá... O que é a pessoa que tá Exatamente. buscando autoestima e chegar lá? Então, assim, queira ou não queira, a gente fala que não tem preconceito, mas tem. Tem A sim. gente já julga. Eu brinco muito isso Essa no coisa é um estúdio, detalhe assim. importante. É. Exatamente, a gente chega na panificadora, em qualquer lugar. Eu quero isso, eu quero esse aqui. Que tá mais bonito. Que tá Pelo mais olho. bonito. Claro, é. Pode estar, mas o É o outro olhar. feio pode estar gostoso. Mas tu Aham. escolhe É bonito. verdade. Então, assim, não é estereótipos que a gente fala. A gente vai no nutricionista, chega lá, a gente vai avaliar. Claro. Tem aquele velho comentário, né? Que fala que as mulheres se arrumam e se vestem pra outra mulher. As Você mulheres. concorda com isso, cara?
Em partes sim, em partes não. Tipo assim, Eu acho não me que depilo muito- pra outra mulher, só pra deixar claro. Isso daí já é pra... Eu tô depilando pra... Pode ser uma possibilidade no meu caso. Eu olhei pra ela, porque eu sabia que ela ia soltar. Eu olhei pra câmera porque eu falei, não vou me meter nessa. Ela nem falou nada, ela só teve... E vai Grazi aqui, ó. Grazi vai fazer assim, ó. Desceu. Traga-me terra. Ainda bem que botou assim, viu, cara? Ficou boa essa posição. Porque eu já falo as coisas olhando pra ela, que eu sei que ela já tá... faz, né? Eu Olha o preciso terror do separar. podcast. Bora, vamos voltar pra Gente, vamos lá. Até esqueci agora. Eu também. Voltem que eu perdi. Empreendedora da Você está sempre se atualizando, né? Você está Sim. sempre participando de cursos. Eu sempre, quando vou lá, a gente conversa muito sobre isso, sobre quais são as suas últimas atualizações. Conta aí pra gente. A minha última atualização foi estética íntima, mas fora isso eu já fiz muita coisa. Chega um patamar que a gente tem Você gosta de estudar, tanto curso que também assim, a gente também não quer fazer qualquer coisa. Sim. E um agora que eu estou fazendo, que é com uma dermatologista, Focus, que é uma especialização em pele e skincare, né? E ela fala muito entender ativos que são às vezes muito caros, mas quando você vai buscar estudos científicos, não tem. Entendeu? Então, assim, Entendi. entender realmente que funciona e de que forma funciona. Uhum. Então, esses foram os últimos 2 que eu peguei agora, fora os outros estudos por fora, porque assim, ó, como eu expliquei, eu já fiz muita coisa. Então, chega um determinado momento que você já fez tanta coisa que pra tu parar pra fazer cursinho, não vale a pena. Tem que ser alguma coisa diferente. Porque fora o que eu não faço, eu já fiz maquiagem, eu já fiz cílios, eu já fiz estética corporal. Não tenho mais nada pra fazer, vou fazer aqui. Menina. Mas você não trabalha com Gente. cílios hoje mais, não? Por quê? Odiei. Qual foi o motivo? Deixa eu tem que dizer, ter- Tem que ter muita paciência. guerreira Eu que vou- faz isso. muita. A menina que colocou o meu, viu fazer propaganda dela aqui. Eu falei pra ela, Faça. mulher, tu é ninja. A menina faz os cílios em 1 hora. Eu falei, que isso? Nossa. Gente, eu levava lá 2h30. Demora Não mais dá. de uma hora pra fazer isso? Então, Mas não existe. eu falei pra ela, demora. quanto tempo você levava no começo? Ela, umas 3 horas. Eu no começo, gente. Então, assim, é uma coisa que tu tem que gostar. Eu acho linda, eu quis muito. Eu fiquei tentando. Eu ficava, eu tenho que gostar disso, pelo amor de Deus, isso é lindo. E Entra aqui tava na no minha auge também. Todo Tá, mundo colocando Porque foi em cílios, todo mundo fazendo. 2017, né? Quando eu fiz todos esses cursos. Então, assim, imagine. E eu, por muito tempo, quis e fiquei batendo ali que eu queria. Só que, assim, gente, eu gosto de fazer o que eu gosto. Ah, eu tenho sim. muito isso de fazer com amor. Então, assim, era uma coisa que eu começava a fazer. Aí você fazia um olho. Quando eu ia pro outro olho, eu já tava pedindo, pelo amor de Deus, que isso acaba Acaba com logo. Aí um já ficava assim, outro Socorro, um ficava lindo e outro Acaba. ficava mesmo esmilinguindo. E outra Mentira. coisa, gente, Acaba é bom até a gente falar, eu vou falar olhando pra ela. Não é pra todo mundo os cílios, não, gente. Oh, entendeu? ela Pra todo mundo É quer assim, usar, no caso? Todo mundo quer usar. E Eu tem nunca gente quis, que não não. combina. E eu nem com gosto cílios. também. Eu acho que é porque eu não gosto também, Eu não. acho que do isso volume, né, que coloca. É um Isso. pouquinho de tem um preconceito, Gravo, te dizer. Não é que não é pra todo mundo, é pra todo mundo. Só que assim, ó, tem gente que não sabe. Tem gente que quer colocar um leque. E não Só que fica assim, legal. batendo lá na sobrancelha, o negócio abanando. Oi, que Faz pra a gente que manutenção. pilota é um terror. Eu nunca E se coloquei. você não. colocar seus cílios, faça a manutenção. pelo Também amor de acho. Deus. Faz a Deixa os cílios manutenção. capenga, não, porque fica muito Ou feio. então não faça. Se É, ou você então não não puder, faça, pelo amor sim. de Não, Deus. não faça. E Porque tem tem que isso haver da a manutenção, manutenção. que é de 15 em 15 Quando eu dias. coloquei, tirei justamente por isso. Não dava tem condição, tempo pra... Agora é uma coisa que você tá arrumado, você, né? Você tá pra... É Os isso. cílios, ele realmente dá um... Realça. né, o Realça olhar. muito. Gente. E eu gostava daquela... Tinha mês que eu chegava lá, eu quero um bem gay, bem parada gay. Eu quero um lecão aqui. Bater pra fazer, sabe, onda no Rio Onda, quando eu bater os cílios. Mas tinha disse que eu quero só aquela coisinha, volume russo que fala, é assim, uma coisa bem... mais natural, né? Pô, e ficava muito bom mesmo. Só que eu não tinha tempo para as Pra manutenções. manutenção, que É, e às vezes essencial. não tem E tem que ter. tempo, paciência e nem dinheiro. Então, às vezes... Eu tô nesses 3 itens. É melhor né? ficar- não tenho tempo, né? Não Wanda? tô sem tempo. melhor Tava ficar sem na tempo sua. pra manutenção. Fica na sua, Entendeu? querida, então. Deixa os cílios naturais. Deixa natural. Tem Passa pouco um cabelo, rímel e mas fica tudo ajuda. certo. Fica lindo, fica, mas exige esse cuidado, né? É igual um loiro. Um loiro bem feito, você tem que ter manutenção. Não adianta você querer colocar um loiro
e deixar Por o cabelo isso que eu lá. sou morena hoje. Dá Parei, muito tô trabalho. anos sendo loira. Tudo, né? Eu acho que tudo que leva, tudo que é da estética, né? Do ramo Tem da que ter estética, manutenção. você tem que ter a manutenção e você tem que cuidar mesmo. Lógico. Você tem que Sim. investir É. em você, é o que a gente estava falando, E, né? gente, Sua vamos combinar, a autoestima. vida tem manutenção. Se você quer malhar, você precisa de manutenção. Tudo. Se quer uma dieta, precisa de manutenção. Tudo. E exige Então, assim, esforço Nosso também da corpo pessoa. precisa de manutenção para tudo, né? Exatamente, a nossa saúde precisa É. de manutenção. Então, assim, se a gente parar de uma maneira mais lógica, tudo precisa de manutenção, Tudo. né? Você está disposto a É. fazer aquilo com que frequência? Quais são suas prioridades? Olha a né? pergunta. Exatamente. Quais são Pergunta suas que deixou prioridades? aí. É diferente de uma pessoa que tem uma casa, que cuida da casa, que tem filhos pequenos, que estuda, que trabalha. Diferente de uma pessoa que só trabalha ou que só estuda. Uhum. Então, assim, são Sim. tempos diferentes, né? Então, que a Sim. gente consegue colocar. Mas... E vai pelas prioridades também. Eu É. acredito muito Investe nisso. no que te faz bem, gata. É isso. Outra coisa, a gente tem hoje centros de estética no país, assim, gigantes, né? Que tem tudo num lugar só. Você tem pretensão de aumentar a gente demanda sempre aqui de tem, muitas né? coisas? Pretensão de aumentar e ter outras pessoas para trabalhar também, né? Mas aí seriam planos bem futuros, né? Porque, Aham. assim, essas grandes clínicas exigem muito equipamentos, né? Uhum. E equipamentos é Tudo é algo muito caro também, né? muito Esse caro. investimento. Na Caro. estética, assim, um laser é caríssimo, uma máquina de crio é caríssimo. Então, assim, normalmente essas grandes clínicas são redes Uhum. ou sociedades, né? Aham. E, gente, sociedade É é difícil. difícil. É para os assim. fortes. Você para os disse fortes. tudo. Falando É em vários sociedade, fortes. vamos Para um os abraço para fortes. Larissa, né? Que é É. sócia Ai, lá. Lari! Parceira. Beijo, Ainda maravilhosa. bem que ela achou uma sócia boa. É isso, quando você encontra uma pessoa que, né, que Legal, se conecta, soma realmente. que tá com você ali, poxa, é maravilhoso. Agora quando Tem uns que É, só... mas é difícil, só porque dão assim, trabalho. né, a convivência entre duas pessoas é difícil. Muito. Família, em casa, às vezes marido, Mãe. mãe. Imagina uma pessoa que tu não conhece ou conhece pouco. É. Então E você precisa ali ter decisões, né? E que às vezes uma concorda, Outra não não, concorda. é. São Então, duas pessoas, dois pensamentos Claro. diferentes. meu sogro, ele tem um sócio há muitos anos. E, gente, aquilo ali é um exemplo, porque uma sociedade... É uma isso. irmandade família. já, né? Hoje eles têm essa relação de realmente de família mesmo, sabe? Isso é bom, porque já trabalham tanto tempo juntos. Não é o meu Karen, caso. você é super empreendedora, né? Já deu para ver, sua personalidade é de uma mulher empreendedora e É você verdade. quer empreender novas mulheres, porque ela dá cursos também para quem quer Sim. Isso, eu aprender ia comentar sobre a os área, cursos. né? É, exatamente. Que curso de massa. depilação, né? Que Vai mais sair que você alguns faz? cursos novos agora, porque teve o São João, então a agenda fica muito corrida e curso demanda tempo, espaço, dedicação. E a gente tem um pós com as alunas também, né? Porque as dúvidas surgem depois. Então, assim, vai entrar Dermaplane, vai entrar Hidragloss, vai entrar alguns novos cursos, mas eu faço com turmas limitadas e não é individual, assim. Tem a data, é tal data, tantas pessoas. Sim. Mas também tem essa rede de cursos. Entra em Pode falar. contato com você, vê as datas certinho e Na realidade, eu divulgo quando vai ter. tá. Igual vai ter um novo curso de depilação e já tem as meninas que estão na lista de espera, que queriam ter entrado nesse e não Ah. conseguiram. Já entram depois. Porque também a gente tem as modelos, a gente também faz a prática em modelos. Uhum. Então, cada um vai fazer uma axila, uma virilha. Ah, entendi. E Eu assim, tô conseguir passada, as sabe, modelos. com a gente- demanda que tem esse negócio hoje em dia, né? Enorme. Como a É gente enorme. tem se preocupado com Tem a como estética. o né? nosso autocuidado, É. né? Inclusive, ontem eu fiz um post falando isso com que frequência, porque a nossa imagem diz muito. Então, assim, às vezes eu sou uma dentista, eu tô passando a imagem de uma dentista séria, qual é a postura que eu tô passando? Quando a pessoa me vê na rua e não me conhece. Uhum. Então, tem tudo isso. Às vezes eu quero passar uma imagem que não tá condizendo com o que, Perfeito. né? E quando a gente fala muito, eu fiz já várias palestras de assessoria, de network, que a gente vai estudando para se tornar uma empreendedora melhor também como pessoa, desenvolver essa parte, porque não adianta ser só boa profissional. A gente tem que desenvolver uma série de habilidades. Eu digo, o estúdio fez de mim, Karen, uma pessoa muito melhor. Né? Eu comecei a Nossa. empreender cedo, eu era uma menina, eu sempre fui uma pessoa muito ferro e fogo, daqui bate aqui. É. E assim, isso o não seu são Instagram é qualidades. muito legal e é muito criativo também. Caio, se puder colocar pra gente depois aí o @ da Karen, do estúdio, né? Pra gente poder divulgar, porque tudo sim. passa hoje pelo Instagram, né? Então, E é Hoje bom, a gente tá no esse é- Instagram, né? Tudo, inclusive o site Todo mundo para lá. você marcar o seu horário. Tá lá o link. Tá no Instagram. O link No tá lá. WhatsApp, a pessoa- tá tudo. e ele ainda te manda um alerta para pessoas como eu. Esquecidas. Nossa, é Ou demais. então, tá chegando a Eu hora. sou demais. Está Tá aí aqui a rápido. página da Estúdio, Karen. Karen. Lá você Tramila. encontra dicas, estúdio posts. com S
S, né? Sem o S. Isso. Estúdio Karen Brambila. Underline Brambila. Underline Brambila. Underline. Que não é um nome fictício. Não, É o meu sobrenome dela mesmo. E aí lá E ela tem tá mais falando um sobre sobrenome difícil também. É, como é o nome? O outro? Bielek. Bilek. Bielek. Bilek. Bielek. Cara, Chiquérrima, Brambila né? e Bilek. É italiano, né? O Brambila é italiano. A minha nacionalidade por parte de mãe, meus avós, tanto vó quanto vô são italianos. Então tem essa... E por parte de pai são japoneses. Ah, já É, Então, viu? assim, Tá vendo que ela ela tem- tem essa mistura? mistura, assim, É. parte japonês, parte italiano. Tudo junto e misturado. Eu E achava ela que era veio- do lado espanhola, porque eu olhava pra ela e falava assim, realmente tem uma Ela tem uma coisinha. parte- né? Espanhola, né? Não. É do e eu falava do japonês. japonês porque o olhinho dela já, Também. né? Não lembra? E aí acabou em Valença. Que legal. Acabei Vem Valência, pra né? Valença. Nossa, bebeu água de Ô, Valença. Caio, já vou pedir foi. pra você voltar àquela outra, que é essa a técnica que a gente tava falando. Agora, É essa. brow Aqui, ó. lamination. Essa Isso, aí. essa técnica. Tá vendo que ficou olhar mais selvagem? O dela já fez, só que dá mais volume, preenche entendi. falhas. Entendi. Só que o que acontece? Tem gente que gosta de deixar ela mais baixinha, só cortando o alinhamento. Eu fiz na minha e a minha pega mais alinhamento. Ela não deixa tão pra cima. Então, assim, é estilo. Cara, eu só quero que ela fique penteada o A tempo ideia todo. desse negócio é deixar Passa o olhar aqui mais pro lado. selvagem, é isso? Passa aqui pro lado, aqui, ó. Isso. A ideia é deixar o olhar mais selvagem? É, Com esse- assim, ó. Que é tipo assim, ó. A Cléo Pires usa. Ela deixa o olhar bem selvagem. A de Marina Rui Cléo é um Barbosa monte. praticamente tá na espessura da sobrancelha dela, se você perceber. Pouca coisa acima. É verdade. Então, assim, ela já tem as Ah, sobrancelhas grossas, mas ela tem os olhos maior. Tá vendo assim, ó, os olhos dela são mais arredondados. Então, assim, combina com a harmonização do rosto dela. Perfeito. Uhum. É mesmo. É, tem que combinar com um total. Então, assim, ó, Mas aí- aqui, ó, já não é tanto. E tá vendo que, se você observar, uma sobrancelha bem fininha. Pouco, Mas não dá a tem pouco impressão de pelo. que tá sem fazer? Não, eu já uso Porque isso a aí gente por vida. recorta, faz o corte com a tesourinha. Mas ela dos cílios, fica bem toda arrumada. alinhadinha. Entendi. Então, já assim, percebi. dá a impressão de que ela está sempre penteada com o rímel. Isso. Pra eu cima, sempre- sabe? Meio Então, bagunçada. Eu já coloco. acho Ó meio lá, bagunça. ó lá. ó. assim, sobre a estética íntima. prevenir mais opção. Ou É, seja, tá fortalecimento tudo lá pélvico que eu falei. no Instagram, Então, muito assim, legal. sempre coloca um pouquinho de cada coisa. Pra que quando você entre, você veja um pouquinho de tudo que Uhum. se faz ali dentro. Karen, como é o seu marido nessa Karen empreendedora, essa mulher empreendedora? Onde ele entra aí? Aonde que ele entra? Onde que ele tá exatamente, aí? né? Porque Então, você não para, você tem um dia agitadíssimo. Ele foi um marido que me apoiou muito, assim. Eu era louco estudando, faculdade, trabalho, Eita. querendo abraçar o mundo. Ele era aquele marido que ele chegava na porta do meu escritório e falava: Você quer um café? Ah, gente. E você tá com fome, amor? Ele nunca foi aquele cara que ficava: você não me dá atenção. Sim. Você. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. Ah, sim. Porque no dia de hoje, ainda assim, tem aquilo lá. Porque... Escutem, maridos, pelo amor de Deus. Os maridos de Laelas. Os maridos de outras Não é um pessoas. recado. Não, nem- essa é indireta. E muito menos uma indireta. Não, Já- indireta? Aqui, não. Indireta, jamais. Só direta Apoio, mesmo. é. Só, entendeu? Após sua companheira. É necessário. Claro. E assim, a gente já tá sobrecarregada. Uhum. Porque assim, eu estudando, ia dormir às vezes 1, 2 horas da manhã, eu tinha um estúdio. O estúdio, assim, sou eu que faço as coisas sozinha. Então, é uma sobrecarga, né? E assim, quem me conhece sabe que eu estudo horário, eu atendo até mais tarde. Não tem horário de 8 horas da noite almoço. ela tá no estúdio. Eu já fui 9 às atendida. vezes, Dá 9 tempo, às vou vezes. fazer a sua pergunta que a vez do Doriva. Dá tempo de namorar, Karen? Então, vamos dizer assim, ó. Olha a minha sorte. Tempo. Meu marido passa a semana inteira trabalhando. Eu fico sozinha. Então, ele chega no final de semana. Então, é ótimo. Eu tô saindo do estúdio. então, no final de semana. Tá Então, relaxada, assim, tá é a nossa relaxada. rotina. Dá tempo pra epilar. muito bom. Pra Claro, dá epilar. tempo de estar alinhadíssima. Tá alinhada. Ele tem uma roça lá em no PC com criação de camarão, tilápia, e ele fica lá a semana inteira. Então ele vem ao sábado, e aí sábado é nosso sábado dia. a gente Eu também. saio, Facilita. tomo minha garrafa de vinho, ele toma a cerveja dele. Ai, a que gente delícia. bota papo em dia, aí é o nosso E aí, dia. amor? E aí, você também? Domingo é o dia da ressaca, aquele dia que a gente não Ótimo. responde ninguém, tanto que você mandou mensagem, já tava de ressaca, no outro dia eu só respondi na Ela me segunda. falou, Acabou. Segunda, Ou domingo seja, eu não tô off. mande mais mensagem Fora de que não domingo enjoa da grátis. pessoa, A né? gente Porque é tem semana também o inteira. nosso off, né? Aí, ó, Claro, tem é que necessário ter. também, É importante. É desse Bom momento que eu tô demais. falando. Se fosse um desse, eu também caso. Dá pra ficar. Eu não posso ser feliz para sempre. Eu já Exato. comentei Então, sobre assim, isso. mas a gente tem uma relação muito saudável, né?
eu sempre tinha aquele medinho assim no casamento, mas eu descobri que casamento não é uma prisão, quando é uma pessoa que te apoia. Isso é muito importante. Hoje existem muitos homens querendo contar. Não faz isso, você não me dá atenção, mas não faz isso. E eu acho que a gente precisa de pessoas que nos apoiem. Meu marido sempre foi assim, faz mesmo, amor, vai fazer, vai crescer, vai, sabe, vai se desenvolver como pessoa. E eu acho que isso é muito importante Fora na que isso vida. é uma ferramenta de admiração, né? Porque o Isso, cara bom. passa a admirar você E a como gente mulher tem da que zorra crescer mesmo. como pessoa. E muita gente entra no relacionamento e vive a vida do outro. Uhum. Ou vive a vida do marido, ou vive a vida da mulher. E depois, tipo assim, o que tu fez da tua vida? Né? E a gente tem que continuar sendo a gente dentro de um relacionamento. Isso. Inclusive, foi um papo que a gente teve esses dias, eu e meu marido. Que a gente, mesmo nesses anos todos, a gente continua sendo... Ele continua sendo ele e eu continuo sendo eu. E a gente tem uma relação muito saudável. Perfeito. A gente sai... Quantos anos de casamento? 9 anos, desde os 9 anos que eu vim pra anos, Bahia. Eu é. casei muito cedo. Sem filhos. Sem filhos. Ele tem 2 filhas, que são minhas enteadas. Eu, quando eu casei com elas, eram pequenininhas. Então, assim, eu participei da criação delas. Que Isso é massa. bom. E Isso é elas bom. São também... filhas, Ela já cumpriu o papel, já. Acaba E a que gente isso tem é uma bom. relação ótima. Ela que fica, a mais velha que fica, tia Cá, preciso fazer meu bigode, me mandar. Agora a gente tá em outro nível, né? Que era assim, tia Cá, tô eu no estúdio, recebo um áudio de segundos. Tia Cá, eu vou no aniversário, eu queria usar suas maquiagens. Eu vou colocar num lugar, não sei o quê, do jeito que tu falou. Ei, Eu posso usar? Aí eu chego sábado, tem que prestar. Agora a gente tá no nível que é maquiagem emprestada, coisa de cabelo, brinco emprestado. nossa O senhora. negócio tá ficando mais estreito. Tô nesse né? nível Manda um aí beijo também. pra ela. Cecília Maria, amor da Filha e tia. Maria. Que massa. Aí é que tá essa relação toda, né? O que compõe. É toda uma composição. O seu lado profissional, o seu lado casado com o seu lado pessoal. E isso tudo faz Karen Brambila ser hoje quem é. Uma coisa puxa a outra. Uma Isso coisa faz a puxa gente ser, né? Porque É. a gente não é só trabalho, a gente não é só casa, a gente não é só marido, a gente não é... A gente é um conjunto Somos de coisas, tantas né? coisas. é. Que é isso que faz claro. de nós mulheres também tão desenvolvidas, Claro. tão fortes, né? E é importante isso acontecer, é o sinal Thundercat. É. Eu tá já nem acabando. olho, Já acabou. todo mundo se assusta. Eu, Falta- ai, ó, tá vendo como Temos passa o quê? rápido? 10 Corta, viu, minutos? Caio? Essa cara de... que tá 10 minutos faltam. Ponto 10 minutos. É. Quando ele dá esse Passa sinal muito Thundercat, rápido. foi 10 minutos. Passa É muito doido. rápido. Isso que é importante, porque você cuida de beleza, você cuida da autoestima, como a gente falou. Quando tiram um fio da sobrancelha, eu não tiro, porque eu não mexo em casa. Ela tá comportando. Ela agora tá lá. Ela Ela jogou uma jogou praga a pizza fora, ela jogou na a minha pizza fora. pizza. A pizza sumiu de dentro de Eu não vou falar casa. nada. Não, E fica você, quieta. Preta, vamos conversar no pós. Vamos Por conversar favor, no vamos direct. fazer vamos internar a preta. Hoje é com você, hoje o papo é pra você. Consultoria da Vai beleza fazer com a Preta. Toda, limpeza Tem. de pele, sobrancelhas, tudo. Gente, Uma se a das gente coisas já que é a gente- ousada com isso tudo. aqui feito, você não tem noção. Hein, Wanda, uma coisa que você fez até, inclusive, porque eu tô ligada em tudo. Ah, Ela E a fica de olho gente em não tudo. falou sobre isso, é o Hidragloss. Vamos falar rapidinho sobre o Hidragloss. Hidragloss é o Fiz quê? hidragloss. É isso, boa pergunta. Pronto, é um procedimento que muita gente confunde. Inclusive, hoje eu postei e muita gente pergunta: cara, e dá cor nos lábios? Não, gente. Hidragloss, a gente vai colocar alguns ativos, como ácido hialurônico, um blend de ativos, que Sim. vão Fica mais bocona. melhorar. Não. ele não fica. Ele é uma É a cor. hidratação a natural hidratação da dos pele. lábios. Quando a gente vai envelhecendo, vai ficando essas ruguinhas Aham, no lábio. sim. Então, Sim. o que acontece? Ressecado, né? Essas ruguinhas é o envelhecimento dos lábios. Então a gente vai tirar esses esses É isso. vincozinhos que vão ficando, a desidratação, que agora também veio o inverno, apesar da gente não Ai. ter muito inverno aqui. Péssimo. Sofrimento. Então, Sim. esse é um tratamento de hidratação profunda dos lábios, tá? Então, vai ser uma melhora, mas não tem cor. Vai ser mais a questão da hidratação, melhora dessas rugas, desses vincos. Vai trabalhar mais esse lado. Quando você quer cor, já é uma micro de lábios, né? Uma Ah, micro tá. labial. É isso que eu fiz. diferente. Eu fiz a micro de lábios. A coloração, né, Karen? É, Aquela aí da... ela tem aquela da coloração rosadinha. Não, é que na verdade a gente acaba escurecendo, né, com o tempo. A minha parte superior mesmo aqui era bem contornada, bem mais escura, e eu fiz há um tempo atrás, já tem uns meses, que eu fiz essa A É. pigmentação. E assim, ó, tem pigmentação. gente Micropigmentação pigmentação. dos É. lábios. Ah, tá. Tem Agora, gente também o gloss que eu vou tem- fazer, meu amor. Fez também. O gloss o quê? O hidragloss eu vou fazer. Da hidratação. Que dos é, da lábios. hidratação Ela dos tem muito lábios. ressecamento nos Muito lábios. ressecamento. Eu tava procurando aqui porque caiu. Eu sou a marruca da hidratação labial. Eu não vivo Muito assim, isso bem. aqui. Ó a propaganda uso- da Nívia. Aqui, ó. Pelo menos tá cuidando, né? Na bolsa, porque realmente e eu tenho um sério problema com ressecamento de lábios O meu às desde vezes que toca nasci. também. Chega E é fede. terrível. É. E eu tava vendo que não Muda o pode puxar essa tempo, já pelinha. foi. É agora. Não pode. E muitas vezes É a o que gente a gente- acaba passando os lábios e retirando, né? Isso. Porque fica naquela agonia. Aham. Uhum. Então, esse tratamento é realizado para esse tipo
de coisa, né? Realmente para hidratação, para melhora da textura dos lábios, para colocar esses ativos através de uma caneta de microagulhamento, que é o Dermapen, que a gente usa no microagulhamento também, que a gente vê mais dessa técnica. E a gente coloca esses ativos e faz todo esse protocolo de hidratação nos lábios. Ele é feito normalmente de 15 em 15 ou de 30 em 30, dependendo da desidratação do lábio e da necessidade de cada cliente. Perfeito. Mas é isso. Agora, pra terminar. Ah, nossa, rapidinho. Pra terminar. Como Ah, é? nossa, rapidinho. A nossa rapidinha. rapidinha Como é com Karen. Com Peraí, deixa eu Karen. elaborar pra minha pergunta, tá um pouco confusa. Rapidinha seja você, só isso, Ai, meu entendeu? Deus, de que É forma? natural. Sobre- Tipo, aquelas perguntinhas que a gente fica com Claro. vergonhinha de Deixa eu fazer. ver mas aqui, que todo mundo vergonha. sabe. Aqui, uma, Tá. pensar uma aqui. Tipo Eu já assim, pensei a minha. você lida com pepecas o dia todo. Ela vai fazer minha pergunta, não Sempre. acredito que as 3 vezes na minha pergunta. Todo dia. Como Repare. que é? Pode fazer. Como é? Vai, Como quer é? fazer? É a mesma pergunta, Ninguém tenho quer fazer. certeza. É a mesma pergunta. Pergunta. Perguntemos, então. Fala aí, Grazi. pra Como ver. é lidar e ver e pegar todos os dias? Todo Gente. tempo e toda hora. Porque Quebra um Pecas. pouquinho de estereótipo. Hoje é tão natural. Tipo Vira essa assim, xereca pra lá. Isso, no começo a gente tem aquilo de ficar tímida, não saber como tocar na pessoa. Depois é tão natural que eu brinco com as clientes, não sei o quê, quase igual ginecologista. Faz a gente, só- borboletinha. Faz uma boletim. É, ainda só que ginecologista não faz o que a gente faz. Vira, bumbum. Ah, meu Gente do céu. Então, assim, E ela é muito ginecologista- natural pra falar, é Marta? É, Pra quem nunca se depilou, cara. tô aqui e dentro disso a gente conversa com a cliente, dá risada como se estivesse ali fazendo uma sobrancelha. E quem chega tímida. Daqui um mês chega lá e fala: Nossa, quem diria eu que cheguei aqui toda tímida e já Nossa, deita, já tô cara. pelada. Quebra também um Olha pouquinho. aí. Depende muito da pessoa também. É, que Você vai da quebra pessoa esse pra- gelo aí de cara. Deixa a entendeu? E pessoa mais à muito bom, vontade, né? né? Mas se você Nossa, souber Isso como é que mudou, tá porque- a minha maleta de produtos hoje, que eu consegui. Era você, né? A minha Skincare pergunta completa. é justamente ligada para isso. Como perder a vergonha para epilar a pepeca? Indo. Ok. Como? E o quê? Indo? Indo. Indo, Vai, vai. Achei chega que era, lá. achei que era hidro. Você ficou ninguém Indo, vê aí. ela hidro. Indo, chega lá. Gente do céu. Ai, as minhas clientes é assim. Ai, tô com vergonha. Deixa aqui. Cara doida. Eu sou assim. Bobagem. Não, mas tem aquela. Tem que tirar a calcinha? Não, vai Tem depilar que de tirar a calça. roupa? Tem que Então. dar pior, tem que tirar a roupa. Tem, gata, você quer que eu faça como? De roupa? Eu tenho que tirar a roupa, Mas Marta. já meio que vou quebrando isso. Deita aqui, minha bobagem, não sei o que, nada a ver, normal. Ai, garoto, eu também tenho isso. Aí, eu vou voltar o negócio da Vamos levar casa. preta? Vamos. Não, eu vou lá, eu vou ter que Vocês não vão ficar de ir. camarote. Agora, a Pepeca, eu ainda vou pensar esse negócio de laser. Não. Eu acho que eu vou continuar batendo não, gilete é um pouquinho. Epilação. Epilação, isso. Pior ainda. Você tá doida? Casa de Ferreira, espeto Espeto de pau. Não, aqui não. Aqui Karen. é de ferro. Ai, Eu não sou você cuida tanto dessas mulheres, de tantas pepecas o dia inteiro. A sua tá de boa? Tá? Sempre. Alinhada. Não tá. Alinhada, Tudo ok. ok, Adoro essa palavra. Hein? Todo mundo faz. Ainda Vamos me bem. alinhar. Vamos me alinhar. Alinhar, porque... porque... Eu confesso pra vocês que Porque tem muita mulher que faz os outros e esquece. Mas é É. verdade. O tempo O dia a dia, eu sou uma correria pessoa loucura. alinhada por natureza. Tipo assim, ó, eu tenho isso, minha mãe não é nada vaidosa. Então, isso é uma característica minha desde pequena. Eu acordava em Curitiba, naquele frio de 3 graus, eu sempre Meu estudei de manhã. Deus do Eu céu. acordava às 6 horas da manhã, passava pó na cara, passava delineador nos olhos, passava rímel. Meu Deus, que Gente. coragem. Disposição, hein? É a minha Todas. filha. Eu não sei. Todos, durante muitos anos. Então, assim, eu sempre tive esse padrão. Eu lá, novinha, catava os cremes da minha mãe. Sabe aquele negócio que era do Avon? Que tinha 2 negocinhos? sei, Minha mãe sei. tinha na penteadeira. Eu Dia passava noite. aquele negocinho no olho De e passava. Ai, tá ardendo, mas é o creme da beleza. Tá ardendo, mas é o creme Tá, da a beleza beleza. tá entrando. Tá ótimo, tá ótimo. Claro que não era pra mim, porque era um creme Sim, pra quem claro. tem 30 anos. É. E eu tinha 15. Mas eu adorava. Então, assim, eu sempre tive. Já sempre. Isso é uma coisa que foi Dela, desenvolvendo. né, seu? E assim, Aham. é muito interessante porque eu não via, né? Imagina, às vezes tem que vir Nas uma pessoa meninas. de fora, que foi minha sogra, Aham. pra descobrir. E quando eu entrei nisso, eu falei, gente, é isso que eu quero pra minha vida. É Eu aqui, me nasci pra isso. encontrei. legal. Que É bom que bom, você é se bom. encontrou. E assim, Que show. a gente se encontrar, gente, é o que há na vida. Porque toda faculdade vai ser difícil. Claro que tem matérias que a gente não é tão boa. Só que quando tu gosta do que tu faz, Descobriu ali, já foi. né? Ai, Fora a ali. estética também, eu cursei biomedicina. Não terminei porque a faculdade daqui fechou, foi toda aquela confusão. Quase finalizando, né? Enfim, hoje Valência não tem outro local. Só que assim,
É muito difícil, tem muita matemática em biomedicina. E eu sou péssima, mas a gente se dedica porque a gente pensa no propósito. Então, quando a gente se encontra, isso realmente não tem preço. Perfeito. E a gente nota quando vai lá no seu estúdio, eu posso falar como, né, Cliente. Exatamente, você é uma excelente profissional, super recomendável. Então, Olha aí. é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Ai, foi um foi um prazer. Eu falei, prazer, gente, tô não. ansiosa. Meu Ela tava convite. nervosa, mas eu tô nervosa. Eu fico E o detalhe importante, não cá entregue entre sua nós, cá pepeca pra entre qualquer nós. pessoa. Não, De jeito nenhum. não é pra mostrar pra qualquer. Pepeca não é pra Cá qualquer entre um. nós, Karen, foi bom pra você? Foi maravilhoso. Quero ver o dia que alguém vai responder que não, aí a gente tá Poxa, aí vai ser. Aí Vocês vocês não vão foi ficar- tão bom. tem Já que tive cortar as melhores. caras. Já tive melhores. Eu não corta, vamos. De novo, responde. Responda de novo. Foi bom pra você. Karen, gratidão. Obrigada viu? a vocês, Obrigada. Muito Silvana. bom ter Voou você a hora, aqui. voou. Voou demais. Voou, E a gente caramba. falou de tudo. Que bom que as pessoas vão conhecer um pouco mais do seu trabalho. Eu sou muito suspeita pra falar. Muito suspeita. Falta porque ele lá. só falta você não agora, é Preto. publi. Não é publi, é dica. Porque realmente a gente fala do que é bom, do que isso transforma na vida da gente, né? A minha rotina, eu tava falando pra ela. Eleva Hoje a já autoestima. faltou minha vitamina C. Eu disse, eu tô passada, porque quando eu não lavo meu rosto, eu já fico preocupada, vai dar errado isso aqui. E quando a gente vai, amanhã tem pra ela, por exemplo, amanhã eu tô marcada pra ela, hoje eu tenho que cuidar, eu dou, porque ela vai olhar, ela vai dizer, você não tá usando. É verdade. E eu era uma pessoa totalmente Ela desleixada. E não adianta mentir, que eu Não sei. adianta mentir, tá, porque ela não, sabe. vai mentir na minha cara. Traz um hábito Cara, super positivo. Não, né, na são vida das hábitos pessoas. que a gente, Importante. puxa, por que que eu não comecei antes? Exatamente. Né? E uma coisa boba, eu disse a ela, ó, isso aqui eu vou levar, mas não vou usar. Ela E leva foi pra uma ver. Leva que vai construção, usar. Não, hoje eu tenho um protetor, eu tenho um pó E compacto não de sai corpo, sem que ela nada. fala assim, aqui você passa um pó por cima do protetor, que fica parecendo maquiagem. Eu disse, onde é que eu vou achar esse pó? Ela, eu tenho. Claro que tem, né? Ela tem tem tudo. Aí você, Tem tudo, entendeu? Lápis de sobrancelha. Gente, lápis de sobrancelha, eu nunca usava. Eu ia passar um carvão. O mesmo do olho, eu já passava na sobrancelha e ficava tudo certo. Então, a pessoa, o profissional, quando tá preocupada com o seu... O bem-estar do cliente. Poxa, isso é muda sensacional. tudo. Então, por experiência própria, muito obrigado pela Visite. mudança dos Obrigada meus a hábitos. você. E que Visitem você o estúdio. saia esbanjando beleza por toda a vida de muita gente, que muitas pessoas também se alertem para começar também a se cuidar A um pouco mais, porque importância. isso, a autoestima vai lá para cima. Claro. com Muito certeza. obrigada. Obrigada a vocês. Adorei. Foi uma tarde muito especial. Ai, que Obrigada. delícia! Vou Bom estar aqui de demais. vocês. Bom demais. Bom, gente. Câmera aberta lá, ó. Tchau. Valeu, Quinta-feira gente. estaremos de volta com outra mulher poderosíssima, viu? Não perca. Siga lá nas nossas redes sociais, @cá entre nós podcast. Beijo. No mais, até a próxima quinta, se Deus permitir. Tchau, Tchau, tchau.